A esquerda foi muito bem treinada por Fidel Castro, foi muito bem treinada em toda a América Latina, com o Foro de São Paulo em 1992. Não tem ninguém mais na história do Brasil que aparelhou o Estado mais do que o PT. O PT, até faço uma pergunta agora para a professora, se já estiver aberto, você sabe quantas estatais que o Partido dos Trabalhadores abriu no governo do Lula? Não, sabe ou não? Não. 56 estatais. Isso é ruim? Isso é terrível. Por quê? Porque as empresas estatais não são eficientes. Acabei de vir de uma agora, que passou por um processo, inclusive trabalhei quase 8 anos ali na Brasil Telecom, e até hoje tem a caatinga, o cheiro daquela estatal ineficiente da Telegoiás. E eu vou te falar uma coisa, isso é terrível para o Brasil. O Brasil precisa de dinamismo, de tecnologia, e quando eu fiz a referência ao seu político de estimação, e eu estou aqui com o coração aberto para te ouvir, e quando eu te perguntei sobre a estatal, é o seguinte: eu não sou a favor de Estado mínimo nem de Estado máximo, eu sou a favor do Estado necessário. O Brasil precisa de crescer e parar com politicagem. Eu sei que é um tempo novo do Brasil, ela abriu a fala dela, eu não vou discordar porque é uma crença dela. Quando eu disse sobre a estatal, é muito ruim um povo não entender o peso do imposto e o peso de ter que pagar com o próprio couro. Quando você não sabe o que significa o estatal e nem quantas esse governo abriu, o governo vermelho abriu nesse país, cada vez mais estatal aberta é menos eficiência no Estado, maior endividamento, que inclusive o endividamento do Brasil é quase 80% interno. E eu posso falar algo para você, só de você não entender isso mostra que você não entende absolutamente nada de política. Eu estou falando para você que está me assistindo. Eu acho que é o primeiro lugar que a gente tem que a primeira questão que tem que se colocar. A gente pode pegar, por exemplo, a privatização dos Correios, que foi uma bandeira muito colocada. Correios. Alguém aqui já morou no interior do Brasil? Alguém sabe qual a importância dos Correios para a população ribeirinha? Se pensar enquanto cidadão apenas do seu ambiente metropolitano, em que o seu correio serve para quê? Para você levar uma carta ou não? Nós temos milhares de cidades brasileiras onde as pessoas recebem seu salário pelos correios, onde o único acesso de comunicação que uma sociedade tem são os correios. Então, estatizar o correio, ter empresas estatais é ruim? É ruim sim. Porque eu morei no interior, Miracema do Tocantins, uma cidade de 7 mil habitantes, eu sei a importância de um correio numa cidade do interior. Não é somente chegar cartas ou telegramas pelo correio, porque a gente pensa o nosso lugar enquanto sujeito histórico, sempre a partir de onde a gente está. Então é muito fácil pensar o meu lugar social a partir de um lugar de privilégio, que não é a maioria da população. Para onde que foi os bilhões que o PT desviou dos Correios, sendo que é uma empresa que não tem concorrente e no governo Dilma deu prejuízo? A senhora sabe explicar como é que uma empresa pública que não tem concorrente dá prejuízo? Sendo que eu quero dar parabéns, só um pouquinho que eu não terminei a pergunta. Por que essa privatização? Por que as empresas querem privatizar as estatais se elas não dão lucro? Ok. Qual é o lucro da Petrobras hoje? Da Petrobras não, do próprio Correio, você sabe? Não sei. Então a gente tem que saber para debater. Não é só vir nem discorrer. sempre. Até porque a pauta não era os Correios. Ah, tá, mas quem trouxe para a pauta foi a senhora. Então, se a senhora está trazendo com segurança, tem que saber responder. Fala, quais foram os lucro dos Correios, 3,7 bilhões, e é a primeira vez que o Correios dá lucro. Então, primeira vez desde quando o Dilma vai caçar os dados. Não, você não tá tem dados nenhum. Pesquisa então, no Google. Não, o Google não é fonte. Você quer confrontar os dados? Não, eu quero Apareça que com você novos dados. Eu estou te falando o número real. O Correio, ele deu um lucro de 3,7 bilhão. Pela primeira vez na história. Depois do governo Lula e Dilma. É o seguinte... Foi a primeira vez. Agora eu posso falar? Não. Então, é esse que é o problema da esquerda. A esquerda, quando não tem argumento, quer impedir as pessoas de falarem. Esse é o problema que... Isso fez eu sair do meu privilégio, eu que vim de escola pública, acabei de vir, sabe de onde, professor? De onde, meu querido? Lá da escola. Não sou seu querido. Ah, aqui somos democráticos. Não, a gente não precisa ser falso. A gente não precisa ser falso. Eu não estou sendo falso, eu estou dialogando com você. Não, isso é falsidade. Você me chamar de querido, você nem me conhece. Ué, mas... Primeiro você me chamou em off de... Não sou seu companheiro, eu sou companheiro da minha esposa. Eu sei que isso aí é uma linguagem de vocês, no partido dos trabalhadores. Se fosse trabalhador, trabalhava de verdade. Mas é um discurso muito agressivo, né? Ah, ficou ofendida? Não, nem jeito Então deixa eu falar agora. A ofensa ela só vem quando a gente incorpora. Então, não receba nenhuma incorporação, principalmente de espírito aí. Acredito que você também seja trabalhador. Não, eu sou muito trabalhador. Ah, então... Eu acordo antes da senhora. Sem saber a hora que você acorda, eu acordo antes de você. Sem saber. É o seguinte. Olha, meu Deus. Os Correios, se você quiser, é só perguntar a informação que eu te dou. Não tem dados, não tem fonte. O meu é eu mesmo. Acordo às 4h41 da manhã. Você acorda que horas? Você acorda que horas?
Como é que é? Que hora que você acorda para Qual que é a começar o importância dia? dessa pergunta pro debate? Então, eu tô te falando, eu acordo falei... todos os dias 5 horas da manhã porque eu Tá, tenho que estar 7 acordou horas em atrasado. sala Eu de acordei aula. 4h41, um trabalhador mais ferrenho que eu não Isso te tenho. faz melhor do que qualquer Não, outro eu só falei que eu trabalhador? acordo mais cedo. Isso está te incomodando? E isso é maior? 19 minutos Isso é antes. maior ou menor? Ninguém falou isso, você que está incomodado. Isso é Desvaloriza? complexo de inferioridade que a esquerda tem muito bem. Presta meu atenção. querido, vamos pro debate. Quem trouxe a questão do Correio foi ela. Não sabe qual que é a lucratividade do Correio. Do governo vermelho para cá, foi a primeira vez, inclusive, ela está fazendo eu fazer algo que eu não concordo. Que tem que dar parabéns pro Bolsonaro. Bolsonaro está de parabéns porque fez os Correios dar lucro. E esse lucro é do povo, que é uma empresa estatal. Respeito a sua posição, essa posição empresarial, deve ter, o campo da democracia, cabe isso, mas não nos coloca, não nos impera a ocupar um lugar que eu tenho Quem que resolve concordar. o problema do país são Peraí, 100 você me milhões fez de uma pergunta e você não me trabalhadores. deixa Eu não responder. terminei de falar, ué. 100 mas milhões você de me deu trabalhadores com espaço. 20 milhões e 800 mil empresários. Quem que é a força do país? Não é o governo. São os empresários. Não, são os trabalhadores. E não é o Partido dos Trabalhadores, porque ninguém lá trabalha. O Partido dos Trabalhadores Cuidado fala que com quer o que se acabar fala, com a fome. candidato. Você já viu 5.570 diretórios do PT distribuir sopa para alguém? Esse povo não está preocupado com fome, não. Esse povo é demagogo, esse povo quer sucatear o Estado, são ineficientes. Eu quero saber, professor, já que você trouxe os Correios, ajuda também com a Petrobras, a Dilma queimou o caixa inteiro da Petrobras, sucateou o bem, uma empresa que não tem concorrente. Eu queria saber, a senhora que é entendida de história, volta na história do país e mostra para nós como que a Dilma pegou uma empresa que absolutamente não tinha concorrência e entregou ela no vermelho, no prejuízo. Isso, no mínimo, para a gente não falar falácia de forma para ser fina, isso é uma grande mentira. Só que é o seguinte, eu vim, não da extrema pobreza, mas eu vim da pobreza sim, eu sou filho de empregado doméstico, estudei escola pública e eu posso falar para você, tem como você sair dessa ladainha. Hoje eu encontrei meu professor, Rafael, meu professor de filosofia, eu entrei na sala e fiquei chocado, professor. Eu vi a foto do Karl Marx, o mais vagabundo da história. Um cara que não trabalha, é revolto com a sua própria família, se levantou contra a própria família, não sabe nem o que tinha na cabeça dele, encontrou Engels, fez aquela merda do Manifesto Comunista e desde então vem pregando essa mentira, essa besteira no mundo inteiro. E a professora, eu tenho uma pergunta para a professora, já em cima desse assunto. A senhora conhece o governalismo? Não. Eu fiz uma pergunta para a professora de história. Eu quero só falar sobre Karl Marx, Só um né? pouquinho. Karl Marx está sendo aqui totalmente injuriado. Não, um grande teórico pena. que Teórico inclusive que não tem nada de analisa a prática. sua condição, o seu lugar, que é a questão econômica, né? Muito bom. É o seguinte, eu te Ele é perguntei do excelente, governalismo e ele a é senhora excelente, não mas soube a gente responder. precisa entender para falar. Eu preciso deixar ele lá na vida dele, que ele não cuidou nem da casa dele, era um gigolô, não era um pai de família, nunca fez nada de relevante para a sociedade e falou que a primeira pátria, relação... família. Não, nunca falou nada que realmente construísse base para nação nenhuma. Ele vem dividindo as nações. Mas esse cara já morreu, deixa ele para lá. O seguinte, perguntei para a professora Deixou de muito história... legado, gente, por isso que a gente está aqui É por hoje. isso que eu estou aqui deixando as minhas empresas para combater essa ideologia idiota e maluca chamada marxismo cultural. É o seguinte, Setor perguntei pra privado professora, entrando no ambiente estatal, hein? Graças Tomem a cuidado Deus. com isso, hein? Graças a bom Se Deus. o Estado não desse lucro, o que essas empresas querem dentro do Estado? tirar começar toda essa farsa desse governo. Tirar essa seu. farsa do povo para entregar Agora é minha para vez quem? de falar, né? Tem algum relógio aí? É o seguinte, eu perguntei para a professora de história se ela conhece governalismo. Ela está ali defendendo o socialismo, que nada mais é do que o comunismo gourmet. Ela vai falar um monte de coisa que Quem não é, mas citou não tem socialismo? como. É o seguinte, tem o socialismo, ela defende isso, ou o nome é comunismo, ou qualquer nome que eles vão colocar aí, ou lulismo, sei lá, a mesma coisa. Não é não. Socialismo e Do comunismo outro lado, são completamente diferentes, é tá, igualzinho. gente? O professor fugiu das aulas de história. A gente vai fazer uma retomada aqui. Meu professor não Socialismo prosperou e eu comunismo prosperei. são Eu encontrei ele hoje, práticas teóricas professora. completamente diferentes. O Lula não é comunista, o Lula não é socialista, está muito longe disso. O Lula é Comunismo- ladrão, então? Isso é o senhor que está dizendo. Ela está do lado, ela pode chamar o que quiser, mas é comunismo. Eu acredito na governabilidade. Governalismo é uma prática muito sectarista, né? Você não sabe nem o que está falando, você nem sabe o que, Então que é. fala. Eu vou falar, porque eu sou o cara que é precursor desse O assunto. que é isso? Quer aprender? Vai lá, tô pronta. A melhor coisa do professor é que ele está pronto para aprender. Mas o aprendizado é isso, Paulo Freire fala isso. Que Acho Paulo que você Freire? nem Meu lê, né? Deus, que Paulo Você já Freire? leu Paulo Freire? Olha só, Paulo Freire, vou mandar um beijo no seu coração por todo esse serviço que já fez essa nação. Nossa, Você publicou quantos livros, isso, professor? É isso que acontece Isso que acontece na escola com pública. pessoas
que defendem, que acusam o maior patrono da educação do nosso país, o maior pé de chinelo da história literária do Brasil, comunista, de alfabetização, que absolutamente que nunca precisou de Paulo Freire para fazer merda nenhuma nesse país. E a educação, mais uma vez, desqualificada num discurso neoliberal. Sabe o que é isso, professor? Aluno de escola pública. Eu também sou aluno de escola pública. Eu não fui enganado como vocês. Escola pública. Ah, porque você não passou pela escola pública? Eu passei lá, não fui enganado. Não foi enganado? Vocês contaram essas cantigas pra mim da antiguidade, eu passei direto. Que cantiga da antiguidade? Paulo Freire fez Freire nada. É atual, meu querido. Padim, Paulo Freire é atual. Nossa, se você pega a formação, uma educação formada para a cidadania, você vem me falar que isso é uma coisa antiga. Sabe o que está formando? Você está aqui exercendo sua cidadania. Esquerda. E foi por causa do Paulo Freire? Paulo Freire prega isso na educação. Coitado. Se os seus professores te ensinaram a ser cidadão, eles beberam Quem na fonte de ensinou a ser Paulo cidadão Freire. foi meu pai. Meu pai é homem, é um estadista e ele que me ensinou. A escola é um lugar de ensinar e escolarizar, né? Mas educar, quem educa é a família. Inclusive, a professora deu uma deixa. Exatamente. A partir de Homens 2023, é que educam, gente. Homens são quem formam cidadãos nesse país. Cuidado com esse discurso, tá verdade. Viu? E a maioria dos lares não tem homens, é por isso que essa nação tá cheia de delinquente. A professora sabe de tudo, só que usa a informação errada. O seguinte, eu tava falando sobre o governalismo. A fonte é dele, tá, gente? É o próprio achismo. Vai no presídio em maio, você vai ver, se tiver 1.000 prisioneiros lá, 900 mães estão na fila. Vai em agosto, eu vou levar meus filhos agora, eu vou postar, depois a senhora me segue. A senhora pode me seguir? Não faço questão. Engraçado que o Lula, que é o patrono da pobreza e da miséria, usa relógios como o meu de 150 mil reais. E nunca empreendeu na vida. Eu te pergunto, o que faz um homem que é amante da pobreza usar relógios Patek Philippe, Rolex de 100, 150 mil reais? Coisa que os professores nunca vão usar. Há 40 anos atrás, professores eram tratados como juízes. Quem é mais velho lembra. O professor é sucateado hoje, mas tem um monte de fã que fica defendendo Paulo Freire, que fez coisa nenhuma para a educação, mas cria uma frequência ideológica para enganar um monte de gente boba. Então o comunista pode usar o Patek Philippe de 150 mil reais no braço? Se não houver desigualdade social, ele pode. Então tira o relógio do Lula! 30 milhões de pessoas. Vamos começar pelo seu? Eu prêmio que eu sempre eu tenho 20 empresas, minha filha. Seu? Alô? Vamos começar? Eu defendo essa mentira que você defende. Eu quero um país próspero. Eu quero que o país de Paulo Freire pare com essa mentira Próspero e vire um país de prosperidade. Presta atenção. Próspero é o seguinte, para os meus. O Lula é político, sugador do Estado, e aqui está uma professora comunista defendendo o uso do relógio dele, Patek Philippe, e ela falou que só pode usar se não tiver desigualdade. Cadê a coerência no que você está falando? Tem muita. Primeiro lá, gente, vamos lá desmistificar o conceito de socialismo e comunismo. Socialismo e o comunismo senhora, são doutrinas... eu queria fazer uma pergunta. Tá na minha vez de falar. Eu te corrigi, a senhora vai continuar falando isso? Eu pergunto, você nem falou que era governalismo, agora eu quero... Eu vou falar ainda, a senhora está ansiosa? Sobre socialismo e comunismo que você falou. Socialismo, gente, é simplesmente uma etapa para se chegar ao comunismo, que é um modelo de idealização... Deus me livre e guarde disso acontecer, o que aconteceu na Venezuela, na Argentina, na Bolívia. Tá? Em que não se defende a questão que você não pode ficar rico. Comunismo, socialismo, não se defende, são é proibido. Ideais em que todos devem ter acesso a tudo. Mentira. A educação, a saúde, a segurança pública. Nós não defendemos o tirar de quem tem. Nós defendemos que todos tenham a mesma oportunidade, não defende as mesmas porque os bancos cresceram mais no governo Lula do que em qualquer outro. É muito fácil vir com um discurso meritocrático, onde eu saio de 20 empresas, eu sou dono de 20 empresas e quero aplicar empreendedorismo, onde eu tenho um país com 30 milhões de desempregados, mais 20 milhões em estado de informalidade, porque esses 30 milhões, aí o IBGE, ele falta sem a carteira assinada. Então, professora, responde só uma coisa. Eu estou respondendo, Rafael. Nesses 30 milhões, eles são contabilizados quem não tem carteira assinada. Então, nós já tínhamos na linha da pobreza, ou seja, que não era um trabalho legalizado com carteira assinada, esses trabalhos que a gente considera periférico. Então, esses 30 milhões são dados oficiais. Então, é aquilo que a gente fala. E os outros empregos em que esses empregos nem eram contabilizados legalmente. Então, 30 milhões são dados oficiais, mas nós temos aí uma grande onda de miserabilidade que só cresce no último governo. O Lula acabou com a miséria no país? Isso? Acabou. Ele tirou o país da linha da miséria. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Como que ele tirou da miséria, sendo que o povo voltou? Eu vou explicar para vocês como é que tira a miséria de alguém. É mudar a mentalidade, é o terceiro pilar. Educação, Paulo Freire. Paulo Freire, é isso aí. Eu já fui da escola pública, não acredito que ela está falando, que é mentira.
Seguinte, não tira, você é programado para ser trabalhador. A senhora Ainda bem que você não virou professor, virou coach. Eu tenho 400 mil alunos e sou o professor mais bem pago da América Latina. Tá vendo? Eu também tenho meu salário, meu capital humano. É o melhor. Eu não tenho salário não, senhora. O meu é capital humano. Eu não tenho salário não. Oh, eu tenho 400 mil alunos. Eu tô com tanta dó. Como você vai ter dó de alguém próspero? Você tem que ter dó do seu partido. Corta todas as 20 milhões e 800 mil empresas para você ver a paixão que esse povo vai ter. Não vai ter nenhum real, porque o Estado não é gerador de receita, o Estado é tomador de receita. Qualquer político tipo dela de estimação que promete emprego é mentiroso, quem dá emprego é empreendedor. Eu sei que eles estão numa luta, eles estão nem aí pro Brasil, esse povo. O que eles querem de fato é azucrinar a vida de mais gente e vir com esse papo de mentira. E se você, Lula, tivesse tirado esse tanto de gente da pobreza, o Brasil ia se tornar a maior nação do mundo. Na verdade, você só passou o fio do bigode, engana todo mundo igual nos seus discursos. E uma pena ver professores tão desqualificados que são militantes e principalmente dentro de sala de aula.